Olá pessoal, sou Clara Salvador, arquiteta urbanista, e vim fazer uma breve apresentação sobre o eixo 3, sobre sustentabilidade e emergências climáticas. A gente está vendo aí, no Rio Grande do Sul, uma grande calamidade que estamos vivenciando e prova da representação, da repercussão, né, das mudanças climáticas nas cidades. Entretanto, como é que os gestores públicos e toda a sociedade podem contribuir, né? Com foco na gestão pública, a gente tem o plano diretor, que é uma legislação macro, uma lei macro sobre o planejamento e ordenamento das cidades, e o foco principal que poderia ser acrescentado é a questão do clima das cidades. Quando a gente faz esse olhar e conhece o clima da cidade, identifica quais são os elementos climáticos que repercutem naquela cidade, em contrapartida em relação ao desenho urbano. Qual é o impacto do desenho urbano nesses elementos climáticos? Por exemplo, a ventilação, as precipitações, mudança de precipitações, não é? De acordo com aquele ordenamento daquela cidade, em relação também à umidade relativa do ar. Então, vários fatores climáticos, eles precisam ser mensurados, avaliados, porque eles sofrem alteração com o processo de urbanização nas cidades, principalmente no processo de expansão urbana. Por exemplo, novos bairros planejados ou simplesmente o processo natural de expansão urbana, transformando as áreas rurais, por exemplo, em áreas urbanas. Então, a gente muda completamente o microclima e o mesoclima daquela região. Quando a gente transforma aquele solo que era permeável em solo impermeável, pavimentado, quando a gente retira as árvores, né, as vegetações, a gente está transformando a umidade relativa do ar, aumentando a temperatura daquela região e fazendo algumas transformações nos efeitos aerodinâmicos dos ventos. Então, é importante a gente também ter esse olhar mais micro, esse olhar mais pontual em relação ao desenho urbano e o clima local e os elementos e como eles se relacionam. Isso também vai repercutir na transformação da mudança climática e formação de ilhas de calor numa escala de cidade, numa escala mais próxima das pessoas. Então, é importante a gente considerar esses fatores nos planos diretores, no planejamento urbano e nas discussões sobre cidades. Além disso, o planejamento deve ser metropolitano, deve ser regional. Devemos considerar no plano diretor os municípios vizinhos, né? Geralmente a gente faz um plano diretor muito focado no município, já que aquele município é a responsabilidade daquele prefeito, daquele gestor. Mas a partir do momento que a gente tem esse olhar mais macro, esse olhar metropolitano, a gente tem como identificar as problemáticas que podem ocorrer entre um município e o outro. Por exemplo, uma zona industrial que é limite de outro município ao lado de uma zona ambiental, uma área de APP, por exemplo, de preservação permanente. Então, algumas problemáticas como essa podem ocorrer como um impacto e o efeito negativo dessas áreas industriais nas áreas de mananciais, né? Então, é importante a gente ter esse olhar metropolitano, já que a gente sabe que a nossa vida hoje é regional. A gente não vive apenas na cidade, a gente vive o metropolitano. Então, esse planejamento, esse olhar, deve ser metropolitano. Então, é fundamental que os gestores públicos se unam com essa esfera, com essa perspectiva, observando nos seus municípios e na região a questão do desenho urbano, a questão do ordenamento das cidades através dos planos diretores e também, principalmente, verificando o detalhamento do clima local, né? E todos esses elementos. Mas, claro, como é que a gente pode identificar esses dados? Existem várias plataformas abertas, inclusive meteorológicas, né, que a gente pode mensurar e ter esses dados climáticos durante o ano. Aqui no Sul, por exemplo, temos as 4 estações bem definidas. Então, a gente consegue mensurar e consegue identificar a temperatura, como é que ela vai se relacionar durante o ano todo, considerando que cada local ela vai repercutir de maneira diferente, através do próprio desenho urbano. Por exemplo, as alturas e afastamento entre edifícios, os materiais que são colocados nas fachadas, tudo isso vai repercutir tanto em relação à ventilação como à insolação.
né? O sombreamento, se tem vegetação, se tem um plano de arborização naquela cidade, se aquela vegetação e aquela arborização, ela realmente está servindo de direcionamento dos ventos ou ela realmente é eficiente naquele local, o primeiro ponto é identificar o tipo climático, quais são os elementos que eu quero minimizar e quais são os elementos que eu quero enfatizar. Então, com essas informações, fica muito mais fácil direcionar o desenho, os parâmetros urbanísticos daquele local. E é fundamental também identificar a importância das áreas verdes. Eu vejo muitos municípios que acabam diminuindo a porcentagem de áreas verdes e algumas vezes os próprios moradores reclamam porque querem construir mais, né, e ter mais ocupação do solo no seu terreno, no seu lote. No entanto, é fundamental a gente entender que as áreas verdes elas servem de drenagem das águas pluviais. E quando a gente acaba impactando e modificando o ecossistema local, ele gera um resultado. Ele acaba realmente impactando na nossa qualidade de vida. Outro ponto fundamental que a gente pode aproveitar é trazendo a inovação e a tecnologia para a gestão pública. Em Santa Catarina, existe a ACAT, a Associação de Empresas de Tecnologia, onde existem também a incubadora Midtech e o Living Lab. O que são, né? O que é que como eu posso explicar? São incubadoras que as empresas de startups, elas entram e iniciam seu processo de crescimento e o Living Lab são inovações abertas que a gestão pública pode vir com a problemática e abrir editais para que empresas de startups possam trazer soluções ou pensar e planejar soluções. Então, existe uma seara muito propícia aqui em Santa Catarina que pode aproveitar, sim, e trazer soluções urbanas para as cidades através da inovação e tecnologia. Programas existem, associações existem, conhecimento também. Então, o que é que estamos esperando? Vamos começar?